Um teatro de fratura. Eugênio Barba. Trabalhei com Jerzy Grotowski durante 3 anos numa atmosfera especial, isolado de qualquer corrente e moda artística, naquela pequena sala do Teatro Laboratório de Opole, uma cidadezinha de 60 mil habitantes, a 450 quilômetros de Varsóvia e a 250 quilômetros de Cracóvia. As condições de trabalho, porém, eram claras. Grotowski dirigia um teatro financiado pelo Estado e era relativamente livre de preocupações econômicas. Os atores que haviam engajado tinham terminado a escola teatral e aceitavam uma disciplina austera. Duas das personalidades mais interessantes do mundo artístico polonês colaboravam com Grotowski: o conhecido e excelente crítico Ludwik Vlasen e Jerzy Gurawski, um arquiteto muito jovem, cujas ideias originais constituíam uma incessante fonte de inspiração. Personalidades de vários campos artísticos de Varsóvia e Cracóvia seguiam seu trabalho, visitando com frequência o Teatro Laboratório e representando assim uma frente de crítica interna. De volta à Noruega, minha nova base, a situação era totalmente diferente. Durante 3 anos passados no anonimato de uma cidadezinha enterrada na Silésia, eu tinha estado simplesmente no ponto focal de uma das experiências mais originais do teatro contemporâneo, e logo em Oslo, que era a capital artística e administrativa da Noruega. Eu me vi realmente dentro de uma província, não do ponto de vista geográfico ou dos costumes, mas no sentido de uma província artística que vegeta sem ambições, satisfeita com resultados fortuitos, que não eram piores daqueles dos outros. A única criatividade dessa província era sua capacidade de enfeitar a própria esterilidade, com uma intolerante verbosidade, debates inúteis e empréstimos descarados dos mais recentes sucessos dos Boulevards de Paris ou do West End de Londres. A única iniciativa dessa província era ornar-se passivamente com as plumas dos sucessos alheios ou se regozijar com os erros dos outros, sem nunca ter a coragem de assumir as consequências dos próprios. Mas vamos colocar os pingos nos is. A província norueguesa não é em nada diferente de outra, de qualquer país europeu. A busca artística independente, que quer criar e não somente consumir, que elabora visões e caminhos novos na arte dramática, desapareceu da maioria dos teatros europeus. E ainda há a necessidade de se confrontar com um trabalho artístico que apresente a reflexão crítica da própria condição humana. Mas essa necessidade do espectador é constantemente pisoteada por diretores ávidos de fama e dinheiro. E também por aqueles atores celebridade que adoram fazer cócegas nas vísceras do próprio público, dedicando-se ao máximo em macaquear a vida. Estes sim estão bem longe de serem membros disciplinados de um ensemble artisticamente criativo. Em seguida temos os diretores do realismo, que ignoram completamente a finalidade de seus espetáculos, que às cegas tentam criar inovações excêntricas e arrepios inusitados, sem a menor coerência estética e incapazes de distinguir entre um efeito formal e outro realista. O trabalho deles é desperdiçado. Só fazem confundir o público e os atores. É bom não falar dos críticos, que balbuciam frases vazias no esforço espasmódico de compreender as eventuais artimanhas do diretor, que também ignora o sentido verdadeiro do próprio trabalho. Esse texto de Whitcase, escrito em 1938, não parece datado de jeito nenhum. Poderia ser aplicado à inteira Noruega Teatralis e a toda aquela província artística que a Europa é, contente com sua força de inércia e com as miragens sugestivas de alguns profetas, Artaud, companhia, província que sobrevive graças aos desordenados financiamentos do Estado e da cidade.
Meu retorno para a Noruega não é simplesmente uma forma de proselitismo expansionista a favor do método do Grotowski. Também representa um interessante experimento cultural e sociológico. Qual será a reação dos noruegueses diante da tentativa de romper com a jovem tradição de seu teatro nacional, com raízes fincadas no naturalismo e no psicologismo, ainda que mascarado com fragmentos de outras técnicas artísticas, filme, pintura, literatura dramática, arquitetura? O que acontecerá em um país que não viveu o nascimento e o desenvolvimento de um próprio movimento de vanguarda, onde Joyce e os surrealistas, Artaud e as obras completas de Brecht não foram traduzidas, onde não existe um teatro de vanguarda e onde a inteira vida teatral acontece ao redor de 6 teatros estáveis e de 3 companhias ambulantes? À primeira vista, as circunstâncias e o clima cultural não pareceriam propícios à criação e ao crescimento de um teatro de fratura. Um teatro que, através de novos meios expressivos do ator, propõe uma nova função sociológica e um novo conteúdo psicológico, que não descreve estados de espírito de personagens, mas submete os espectadores a um choque emotivo. 2 postulados, porém, decidiram minha escolha de permanecer na Noruega e criar meu próprio teatro. O primeiro foi pego emprestado do Manual de Guerrilha de Ernesto Che Guevara. Ele diz: não se deve ficar esperando as condições favoráveis para se começar uma revolução. O rebentar da insurreição pode ser suficiente para criá-las. Quero ser claro. Longe de mim pensar que o teatro deve servir a uma revolução. A frase de Guevara concilia heroísmo e abnegação, que deveriam distinguir a honestidade na arte. Não é necessário esperar para iniciar. Um teatro de fratura é a recusa de cada míope pragmatismo e dá vida com uma coerência orgânica aos modelos da própria consciência profissional. Como guerrilheiros, os atores vivem uma vida isolada, sempre na ofensiva, perseguidos pela opinião pública de ortodoxos e de artistas que, seguros de si e orgulhosos do próprio talento, reagem diante dessa quadrilha indisciplinada que tem a ousadia de questionar o valor de sua arte. O segundo postulado deriva do paralelo com o movimento de guerrilha. O teatro de fratura não pode basear sua estratégia e sua tática nas tradicionais concepções do teatro acadêmico. A diferença entre esses 2 teatros está no modo em que se organiza, na função artística e sociológica, nos métodos de trabalho e nos objetivos de suas atividades. Não se trata para o teatro de fratura de impor suas normas artísticas ou chegar ao poder. Seu objetivo é transmitir aos próprios espectadores a consciência do sentido e da missão que o teatro deveria ter em suas vidas. Que necessidades intelectuais e espirituais essa arte deveria satisfazer no tempo deles. O teatro de fratura se expõe às animosidades dos espectadores que não querem ser perturbados no próprio letargo intelectual. Atrai a indignação dos críticos que, inesperadamente, veem murchar entre os dedos todas as afetadas frases feitas com as quais rotulam cada nova corrente. É um espinho no pé do teatro acadêmico, que possui a indolente vocação para a autocomplacência. A tática de um teatro de fratura como este consiste em trabalhar de forma completamente isolada, longe dos círculos artísticos oficiais, dando-se constantemente tarefas cada vez mais difíceis, nunca sendo pago pelos resultados e teimando em superar os obstáculos da profissão. Durante meses e meses de trabalho incansável, prepara o espetáculo com o qual se lançará ao ataque contra o teatro acadêmico, não com teorias estéticas, mas com técnica refinada e sinceridade artística.
Depois desse confronto, retira-se para a árdua tarefa de montar um novo espetáculo que deveria incendiar todos os rótulos aplicados ao espetáculo anterior e sufocar o germe de cada dogmatismo no próprio método de trabalho. O teatro de fratura não se sujeita a ideias pré-estabelecidas. Submete-se ao desenvolvimento encarnado por um grupo de atores que possuem afinidade artística. É um teatro, então, que se funda no sacrifício de cada um de seus componentes, que está pronto a se dar e a se dedicar ao grupo até o limite de suas forças. É um coletivo artístico no qual os atores não se sentem alienados, como acontece na imensa máquina administrativa e comercializada do teatro acadêmico, com suas intrigas, seus grupinhos e confrarias e sua aberrante publicidade. Ele se desenvolve graças à afinidade estética de seus componentes, mas ao mesmo tempo é uma escola de ética para o ator como indivíduo. Os atores de um teatro como este devem vir do ambiente dos amadores. São jovens que não passaram pela experiência desmoralizante de uma escola de teatro e que não se agarraram à inatividade dos palcos acadêmicos. Mas durante toda a vida, esse teatro continuará a ser uma escola e nunca deixará de colocar seus atores diante de tarefas que ponham à prova suas possibilidades físicas e psíquicas. É o próprio teatro de fratura que treina seus atores. E tal preparação possui dois aspectos distintos. Um interno, e consiste no treinamento. O outro, externo, é o espetáculo que contém os frutos do treinamento. Depois de algum tempo, esse teatro-escola terá elaborado alguns instrumentos de pesquisa que levarão o trabalho a um nível superior. Os resultados serão periodicamente apresentados sob a forma de espetáculo. Podemos imaginar a transição desse teatro para um instituto de pesquisa ou um laboratório, quando seus membros tiverem aperfeiçoado uma proposta metodológica e desenvolvido as capacidades técnicas necessárias. Isso é possível depois de uns 10 anos de trabalho em comum. O talento não é necessário nesse teatro. O talento não existe no teatro. O que existe é uma vontade de se empenhar e de se entregar completamente ao próprio trabalho. Para validar essa afirmação, podemos pensar no ator dos teatros clássicos do Oriente, onde crianças de 6, 8, 10 anos são introduzidas na profissão e, após 10 anos de intensa aprendizagem e severa disciplina, emergem como artistas cuja expressividade sugestiva se torna o maior sonho de todo grande ator europeu. O teatro de fratura não seleciona seus componentes baseando-se em seu talento, mas a partir da capacidade de dedicar-se completamente ao trabalho. Mas tudo isso não basta. Estes jovens devem estar conscientes da dura missão que têm pela frente. Devem considerar uma honra a experiência de participar dessa aventura teatral. Os atores financiam seu teatro com o próprio bolso durante essa primeira fase ou na ausência de espectadores. Sua crença artística está reduzida a 2 princípios. Primeiro, Senhor, eu te suplico, dá-me forças para escolher sempre o caminho mais difícil. Segundo, se não faço o treinamento por um dia, só a minha consciência sabe disso. Se não o faço por 3 dias, só meus companheiros reparam. Se não o faço por uma semana, todos os espectadores o veem. Posso imaginar o sorriso irônico do leitor enquanto lê esses mandamentos de ética profissional com aroma de ascese, miragem ou sonho de um idealista ingênuo. Então, chegou a hora de nos voltarmos para os fatos concretos. Numa ruazinha tranquila de Oslo, existe um teatro que ninguém conhece, o Din Teatro. Aqui,
Um minúsculo grupo de atores se prepara para colocar em prática a visão idealista que acabou de ser esboçada. O grupo foi selecionado entre os jovens que não passaram na prova de admissão da Escola Nacional de Teatro. Trabalham das 9 às 16 e das 17 às 20. O treinamento é prático. Acrobacia, ginástica, esporte, balé clássico, rítmica plástica, improvisação, cenas realistas, higiene vocal, exercícios de concentração psicotécnica. Cada um dirige um setor específico do treinamento, naturalmente em colaboração com o diretor artístico do teatro. Aqui não tem nenhum pedagogo externo que chega para dar aulas aos estudantes atores. Muito pelo contrário, cada um é mestre de si e também dos outros sob a orientação do diretor. Pedagogia significa o estudo consciente do próprio corpo, dos mecanismos musculares, das leis psicofísicas que determinam esses mecanismos, das várias formas de controlá-los e transformá-los em meios de expressão artística. A economia do teatro é garantida pelas contribuições que cada um dá semanalmente à Caixa Comum. Nenhum deles pode aceitar um trabalho temporário num teatro, num filme ou na televisão sem o consentimento dos outros. Só é possível aceitá-lo com as seguintes condições. O trabalho deve ser tecnicamente útil para o ator. O ator deve trabalhar um tempo adicional no próprio teatro para compensar as horas perdidas de treinamento. Deve depositar no teatro metade do salário. Outra maneira de incrementar a economia do grupo é com todos trabalhando durante uma semana fora do teatro e depositando o salário recebido na Caixa Comum. Tentamos evitar essa solução o máximo possível para não interromper o ritmo do treinamento. Bom, o Dean Theatrity já existe há alguns meses. Apesar da inflexível disciplina e das dificuldades econômicas, ele não apresenta nenhum dos sintomas endêmicos que afligem os teatros acadêmicos. Os atores pensam com calma e bom humor os vários anos de treinamento que os esperam. Eles aceitaram completamente essa particular atmosfera de trabalho em que o anonimato e o sacrifício são a regra comum. Agora já é possível notar o desenvolvimento de um tipo de integridade profissional em que a única autoridade crítica é a própria consciência. Nós não temos muito contato com o mundo externo, mas é daí que vem o estímulo para que o teatro faça tudo com seus próprios meios. O fato que o conhecido e polêmico escritor norueguês Jens Bjørneboe tenha nos oferecido gratuitamente seu texto inédito, Ornithophyllene, para nosso primeiro espetáculo, ou melhor, para marcar o rebentar da hostilidade, para nós é uma prova de confiança e uma fonte de encorajamento. O espetáculo só vai estrear quando o grupo tiver a certeza de que, na fase atual de suas possibilidades técnicas, não pode fazer mais do que já está fazendo. Que possibilidades de sobrevivência um teatro como esse pode ter no welfare state escandinavo, onde os modelos materiais de vida substituíram as necessidades espirituais? Pois eu acredito profundamente que sempre haverá um pequeno número de jovens em busca de um refúgio. Ou melhor, de um caminho que leve a um protesto articulado e a uma revolta aberta, ainda que disciplinada, contra uma sociedade na qual eles se sentem estrangeiros. Trata-se de saber dirigir essa revolta por meio de uma atividade que pode ser útil à sociedade e que para o ator se torna uma escola de autodisciplina moral. Não é questão de uma preparação profissional correta, mas de fazer com que surja uma nova ética do ofício. Para nós, é natural que técnica e estética sejam as consequências de uma determinada atitude ética. Por que quero tornar-me um ator? O que o teatro representa para mim
e o que deveria representar para os espectadores a quem me dirijo. Qual o sentido do teatro e que papel deveria desempenhar em uma época em que novas formas de entretenimento absorveram as funções sociais que ele tinha antes? Bem, essas são perguntas que devem encontrar resposta no trabalho desse grupo de jovens, cuja obstinação desinteressada é diagnosticada como loucura por parte de uma sociedade sã. Sim, é loucura, mas possui um método.